Concílio de Nicéia. Há características. O primeiro concílio de Nicéia foi convocado pelo imperador Constantino o Grande, em consequência das recomendações de um sínodo liderado por Ósio de Córdoba, no tempo pascal de 325. O propósito. Este sínodo havia sido encarregado de investigar o problema causado pela controvérsia ariana no leste grego do mundo grego-romano. Para a maioria dos bispos, os ensinamentos de Ario eram heréticos, perigosos para a salvação das almas. No verão de 325, os bispos de todas as províncias foram convocados a Nicéia, um lugar razoavelmente acessível a muitos representantes, particularmente os da Ásia Menor, Geórgia, Armênia, Síria, Palestina, Egito, Grécia e Trácia. Constantino acabou, no entanto, por entrar na história como o primeiro imperador romano a professar o cristianismo, na sequência da sua vitória sobre Magécio na Batalha da Ponte Milvia, em 28 de outubro de 312, perto de Roma, que ele mais tarde atribuiu ao deus cristão. Segundo a tradição, na noite anterior à batalha sonhou com uma cruz e nela estava escrito em latim Ior signo vice, traduzindo quer dizer, com esta marca vencerá. A sua adoção do cristianismo pode também ser resultado da influência familiar. Helena, com grande probabilidade, havendo nascido cristã, demonstrou grande piedade no fim de sua vida, quando realizou uma peregrinação à Terra Santa. Localizou em Jerusalém uma cruz que foi dita como Vera Cruz, e onde ordenou a construção da Igreja Santo Sepulcro, substituindo o templo de Afrodite que havia sido instalado no local, tido como de sepultamento de Cristo pelo imperador Adriano. Mas apesar do seu batismo, havia dúvida se realmente ele se tornou cristão. A Enciclopédia Católica afirma: Constantino favoreceu de modo igual ambas religiões como sumo pontífice. Ele velou pela adoração pagã, protegeu seus direitos, e a Enciclopédia Hídria observa: Constantino nunca se tornou cristão. No dia anterior à sua morte, Constantino fizera um sacrifício a Zeus e até o último dia usou o título pagão de Pontífice Máximo. De fato, Constantino, até o dia de sua morte, não havendo sido batizado, não participou de qualquer ato litúrgico, como a missa ou a Eucaristia. No entanto, era uma prática comum na época retratar o batismo, que era suposto oferecer a absolvição a todos os pecados anteriores. Constantino, por força do seu ofício de imperador, pode ter percebido que a sua oportunidade de pecar era grande e não desejou desperdiçar a eficácia absolutória do batismo antes de haver chegado ao fim da sua vida. A controvérsia ariana. A controvérsia ariana surgiu em Alexandria, quando o recém-restaurado presbiterário começou a difundir visões doutrinárias contrárias às de seu bispo Alexandre de Alexandria. As questões disputadas centram-se na natureza e no relacionamento de Deus, o Pai, e do Filho de Deus, Jesus. Os desacordos surgiram de ideias diferentes sobre a divindade e o que significava para Jesus ser Filho de Deus. Alexandre sustentava que o Filho era divino exatamente no mesmo sentido que o Pai, e é coeterno com o Pai. Do contrário, ele não poderia ser um Filho verdadeiro. Ario enfatizou a supremacia, secularidade de Deus Pai, significando que o Pai é todo-poderoso e infinito, que, portanto, a divindade do Pai deve ser maior que a do Filho. Ario ensinou que o Filho teve um começo, que ele não possuía nem a eternidade, nem a verdadeira divindade do Pai,
mas foi feito Deus somente pela permissão e poder do Pai, que o Filho era o primeiro e mais perfeita criaturas de Deus. Argumento contra o arianismo. A visão oposta originou-se da ideia de que gerar o Filho em si mesmo, a natureza do Pai, que é eterno, o Pai sempre foi o Pai, e tanto o Pai como o Filho sempre existiram juntos e eternamente, e consubstancialmente. O argumento contra o ariano afirmava que o Logo, o Verbo, era eternamente gerado, portanto sem começo. Os adversários de Ario acreditavam que seguir a visão ariana destruiria a unidade da divindade e tornava o Filho desigual ao Pai, e insistiram que tal visão transgredia as escrituras que afirmam que eu e o Pai somos um. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. E o Verbo era Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Eles declaram, como fez Atanásio, que o Filho não teve começo, mas teve uma derivação eterna do Pai, portanto era coeterno com ele, igual a Deus em todos os aspectos. Credo Nicéia foi ali aprovado para dar basta à doutrina de Ario. Tanto Ario como seus representantes ali em Nicéia, aqueles que não aprovaram, aqueles que não assinaram, ou não foram de acordo com o Credo de Nicéia, foram destituídos dos seus cargos. E assim diz o Credo de Nicéia: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado unigênito Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão nos céus ou na terra, o qual por nós homens e para a nossa salvação desceu, se encarnou, se fez homem.